Então, minha gente, como eu ia dizendo, é importante entender que esses líderes eram responsáveis por animar e encorajar o povo a lutar. De fato, o juiz era um chefe militar e se ergue no seio de uma tribo para dirigi-la ou governá-la. É um salvador suscitado por Deus para libertar Israel dos seus inimigos. É, ante tudo, um ser carismático, pois o Espírito de Deus toma conta dele. É importante aqui frisar esse elemento, o aspecto carismático. O que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que esse homem sente no coração o chamado de Deus a realizar uma missão, a saber, a libertar o seu povo de uma opressão, de uma nação, de uma cidade de estado hostil. E por isso, tocado por Deus, ele toma coragem e vai adiante nessa missão. E a tribo, ou as tribos, reconhecem nele esse carisma de Deus e por isso seguem essa pessoa. Então, nesse sentido, ele é uma espécie de general. Então, aqui a gente tem os 12 juízes de Israel, Otoniel, Eude, Sangar, Débora e Baraque, daqui a pouquinho a gente vai conhecer a história, Gideão, Abimeleque, Tola, Jair, Jefité, Bissão, Eloã, Abidão e Sansão. Aqui no mapa a gente vai vendo que teve juízes em vários lugares, não foi só em um único local. Isso se dá porque são 12 tribos, e cada uma delas vai, em determinado momento, tendo necessidades. E Deus vai suscitando do seio dessas comunidades homens que vão ser inflamados do amor a Deus e amor ao seu povo, liderar um movimento de resistência. O esquema teológico dos juízes é o seguinte: o pecado, o castigo, o arrependimento, a libertação. O pecado era o quê? A idolatria, culto a uma outra divindade, Baal, Aserá, Moloque e tantas outras divindades que existiam nessa região de Canaã. O castigo, como eles renunciavam a Javé, partindo para o caminho do culto a outras divindades, Deus deixava que as nações vizinhas invadissem seus territórios. Quando Israel estava sofrendo sobre o peso dessa opressão estrangeira, se arrependia, então eles clamavam ao Senhor e reconhecendo o seu pecado e pedindo a intervenção divina. Então Deus mandava essa libertação, ou seja, enviando o juiz. Então esse é o esquema que vai passar aí, perpassar todo o livro de Juízes. Então, é um livro que contém 21 capítulos. Os primeiros 3 capítulos fazem uma ligação com Josué e também vai marcando, deixando bem claro essa doutrina teológica que nós falávamos no slide anterior, né, sobre o esquema teológico. Também temos aí do 3 ao 16, do capítulo 3 ao versículo 16, a história do juiz, demonstrando na história, na realidade, como que essa situação ocorria. E depois, no final, nós temos aí o apêndice, né, da tribo de Dan e de Benjamim. Eu falava para vocês que o livro de Juízes vai fazendo muito essa denúncia da idolatria presente dentro da comunidade, dentro das 12 tribos de Israel. E a principal divindade que eles prestavam culto era Baal, que é o princípio divino masculino, considerado como proprietário do solo, é o deus da tempestade, da chuva, da neve, do orvalho, e aquele que nutre as lavouras e traz a fertilidade da terra. Então, só uma outra informação que eu não coloquei aí, os cananeus acreditavam que a chuva era o esperma de Baal, que fazia com que a terra fosse fecundada. Então, para vocês verem aí como que era a forma de pensar deles. Então, se não prestasse culto a Baal, as lavouras não iriam produzir.
e te prestava também culto a Astarte e a Será, que era o componente feminino da divindade, uma divindade feminina. É considerada a deusa do amor e da fecundidade. Esse culto a ela implicava o culto com o sexo, ou seja, a pessoa querendo que as suas lavouras produzissem ou que chovesse lá, ia lá o templo de Aserá para ter relações sexuais com as sacerdotisas desse templo, pedindo aí a chuva e pagava lá alguns valores para poder ter essa bênção, né? Então, as sacerdotisas de Aserá ou Astarte, que é a mesma coisa, eram conhecidas por Kedeshim, e nas escrituras encontramos alusão a ela no livro de Deuteronômio 23, 18. Olha só que cena forte que a gente encontra no livro de Juízes. E quando toda aquela geração, por seu turno, se reuniu aos seus pais, sucedeu-lhe outra geração que não conhecia Javé, nem o que havia feito por Israel. Ou seja, quando morre Josué, quando morre essa geração contemporânea a ele, os filhos de Israel se esquecem daquilo que Deus tinha feito para seu povo. Então os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Javé e serviram aos Baals. Deixaram a Javé, o Deus de seus pais, que os tinha feito sair da terra do Egito, e serviram a outros deuses dentre os povos ao seu redor. Prostraram-se ante eles, irritaram a Javé, e deixaram a Javé para servir Baal e Astar. Então a ira de Javé se acendeu contra Israel. E os abandonou aos saqueadores que os espoliavam, e entregou aos inimigos que os cercavam. E não puderam mais oferecer-lhes resistência. Em tudo que empreendiam, a mão de Javé era contra eles para lhe fazer o mal, como Javé lhes tinha dito, como a Javé lhes havia jurado. E a aflição era extrema. Então, olha só, toda essa situação que a gente vai vendo acontecendo ao longo do livro dos Juízes, aqui há uma explicação teológica. Deixaram de servir a Deus, procuraram outras divindades, então o que acontece? Experimentam a destruição, o aniquilamento. Então, quando eles se arrependiam, o que Deus fazia? Então Javé lhes suscitou juiz que os livrassem das mãos dos que os pilhavam, ou seja, daqueles povos que iam invadindo seu território e oprimindo eles. Mas não escutavam nem mesmo seus juízes, se prostituíram a outros deuses que se prostraram diante deles. Nas Sagradas Escrituras, a idolatria é chamada de prostituição também, um outro termo que a gente encontra nas Sagradas Escrituras. Depressa se afastaram do caminho que seus pais haviam seguido, obediente aos mandamentos de Javé, e não os imitaram. Quando Javé lhes suscitava juízes, Javé estava com o juiz e os salvava das mãos dos seus inimigos, enquanto vivia o juiz, porque Javé se comovia por causa dos seus gemidos perante os seus perseguidores e opressores. Olha só, que coração generoso é o de Deus. Eles se arrependiam, Deus mandava um juiz para salvar eles, para tirarem ele daquela situação. Mas logo que morria, o juiz reincidiu e se tornavam pior que os seus pais. Seguiam a outros deuses, serviam-nos e prostravam-se diante deles. E em nada renunciavam às obras e a endurecida de seus pais. Veja só, que situação calamitosa do ponto de vista espiritual que esse povo estava passando. Olhando para esse texto, a gente tem que se perguntar: será que eu também, na minha caminhada humana, não sou às vezes como esse povo que ora sigo a Javé quando as coisas estão ruins, as coisas não estão correndo bem, eu corro a Deus, Deus me atende, e depois quando tudo está bom eu esqueço e vou para outro caminho.
Então, é importante a gente ter no coração esse olhar, essa capacidade de poder entender que a fidelidade a Deus nos garante a salvação, nos garante tudo de bom. Agora, o caminho que se opõe a Deus, que é a idolatria, nos leva em algum momento à perdição e às vezes até mesmo à perdição eterna. Então, olhemos essas histórias e façamos, cada um de nós, um exame de consciência pessoal para podermos ver em qual ponto da nossa trajetória pessoal a gente se encontra. Num caminho de fidelidade a Deus ou no caminho da prostituição, ou seja, da idolatria. E aqui então nós temos os juízes do Antigo Testamento, né? Nós vamos ver um pouco da história de Débora, de Gedeão e também de Sansão. Não dá para ver todos em função do tempo, mas eu convido a vocês a ler aí todo o livro de Juízes, porque eu digo para vocês e insisto nesse ponto, nada dispensa a leitura do texto sagrado. Mesmo que você tenha um grande manual, um grande comentador daquele texto, nada dispensa a leitura do texto. Então, assistam sim essa aula, mas recorram às Sagradas Escrituras, leiam, pegam o texto, leiam. Se preciso, leiam 1, 2, 3, 4, quantas vezes preciso, mas leiam o texto. Aqui no capítulo 4 a 5 de Juízes, nós temos a belíssima história de Débora, a profetisa, e Baraque, o juiz. Baraque não estava com coragem, não estava acreditando que ele era capaz de resistir a Cícera e o seu exército. Mas Débora, essa mulher de Deus, deu coragem para ele, pode ir, acredita. E ele foi, lutou e conseguiu vencer. Interessante que não é Baraque e nem Débora que mata Cícera, mas uma outra mulher, porque Deus tinha dito que entregaria Cícera nas mãos de uma mulher, e assim se fez. E após essa belíssima vitória, ela canta no capítulo 5 esse belíssimo canto. Então, o livro dos Juízes é um livro que também demonstra esse protagonismo das mulheres. E quantas vezes também, na nossa trajetória, a gente tem que ser um pouco de Débora, na medida de que a gente tem que encorajar o homem de Deus, que tem uma grande missão. A missão de Baraque não era pequena, não era fácil, e ele estava com medo, e certamente nós, no mesmo lugar deles, teríamos medo, mas Deus suscitou essa mulher na vida de Baraque, e ela o encorajou, e ele assumiu o seu papel e foi lá. E aí ele desce então essas montanhas aqui, que é o Monte Tabor, né? E vai enfrentar Cícera e vence. E é uma bonita história. Depois nós temos a história de Gedeão, né? Nessa época, os madianitas, que eram beduínos, estavam acabando com as plantações e animais dos israelitas. Era um povo muito poderoso, que montavam em camelo. Então essa situação colocou a vida das tribos em risco, porque não tinha comida, não tinha nem para eles, nem para os animais. Então Deus suscita Gedeão para libertar o seu povo. Mas Gedeão é um homem que pede sinais a Deus para poder prosseguir com sua missão. E eu lendo esse texto, meditando, eu me coloquei muitas vezes nessa condição. Muitas vezes a gente precisa de um sinal, e Deus sempre pede um sinal, Deus, e confia nele, ele vai nos dar esse sinal para a gente poder seguir. Eu achei tão bonito que Deus entendeu essa dificuldade que Gedeão tinha e atendeu os sinais dele. E ele consegue um poderoso exército para lutar contra os madianitas. E no final Deus vai fazendo uma seleção e só sobra 300 homens para encarar esse exército. Então, do ponto de vista humano, como que 300 homens iam vencer um exército? Então, e eles vão lá e vencem. Isso demonstra que as vitórias não são mérito da força, do poder, da criatividade humana, mas essa vitória é pelas mãos e o poder de Javé. Então é essa mensagem que está por trás desse belíssimo texto. Então a história do juiz Gedeão é uma história que nos toca porque nos lembra das nossas fragilidades e mostra esse homem que na sua humildade também
tem essa dificuldade, que Deus vai ao encontro dela e ajuda ele a superar e seguir em frente. E aqui temos no capítulo 13 ao 16 do livro de Juízes, essa história belíssima, que é a história de Sansão. Sansão foi o último dos juízes dos antigos israelitas mencionados no livro dos Juízes da Bíblia hebraica, capítulo 13 a 16. E é um dos últimos livros que julgaram, um dos últimos líderes que julgaram Israel antes da instituição da monarquia. Sansão era da tribo de Dan, dotado de uma força sobre-humana. Foi usado para salvar Israel da opressão dos filisteus. Sansão foi juiz de Israel durante muitos anos e combatendo os filisteus. Aqui nós temos aqui uma cena dele matando um leão. Coloco essa imagem para poder ilustrar alguns fatos da trajetória dele. Depois temos aí, né, o nascimento dele. A mãe dele era estéril, não podia ter filho, seu pai chamava Manoé. Um anjo aparece para ela, diz que ela vai ter um filho, mas que esse filho tem que ser consagrado pelo voto de Nazireu a Deus. E ela conta para o marido, depois o anjo aparece de novo e reafirma tudo que tinha tido. E aí o marido dela e ela acreditam, e eles fazem um sacrifício a Deus, né? E aí esse anjo vai subindo na fumaça do sacrifício para o céu. E tudo se cumpre conforme o anjo tinha predito, né? Sansão se apaixona por uma filisteia, só que essa noiva engana ele. Depois o seu sogro dá a mulher dele para outro casar. E aí os filisteus matam o sogro e a noiva de Sansão. Então ele se vinga dos filisteus, pegando, botando fogo no rabo das raposas. E na verdade, minto. Ele pega, mata os filisteus. E ele propõe um enigma no início do texto, né? E aí essa noiva dele conta para os filisteus, né? O que era. Ele pega, mata aí as pessoas para poder tirar essas roupas e dar para eles, para os filisteus, né? Que tinham desvendado o enigma que ele tinha proposto, graças aí às artimanhas da sua esposa, que depois vai ser morta junto com o pai, né? E aí ele se vinga colocando fogo aí nas plantações. Depois ele faz, então, um casamento com Dalila. Então, é uma passagem muito, muito conhecida das Sagradas Escrituras, né? Está no capítulo 16, de 4 a 20. E ele era um homem de muita força, né? Ele passa para a história como esse homem muito forte. E o que acontece? Ela quer saber por que ele é forte, e ele vai contando história, até que um dia, tanto ela perturbar, ele conta, aí o que acontece? Ela passa a informação para os filisteus prendem ele. Qual era o segredo da força dele? Era o cabelo. Aí ela corta o cabelo dele, ele fica fraco, e os filisteus prendem ele, furam o olho dele, e aí, num certo dia, eles estão dando uma festa com todos os príncipes filisteus, e estão num templo de uma divindade, e pegam e mandam botar Sansão lá para humilhar ele, né? Ele já serve, e aí ele pede para fazer uma oração, faz uma oração a Deus e pede que devolva a força dele pelo menos mais uma vez. E aí ele pega, derruba com a sua força as duas colunas do templo, e aí morre todo mundo, inclusive ele. Então é uma situação assim muito triste, né? E que passou aí a marcar bastante a história, a trajetória de Sansão, né? Esse homem que passa para a história como um homem forte. Então, a gente tem aí, por assim dizer, um breve resumo do livro de Juízes.